Mano, a Eufaria ficou muito nervosa com a ordem daquele mago dizendo que não é pra eles fazer nada, então foi na frente dele e falou pra ele tirar aquela ordem, senão ela vai acabar com ele. Enquanto isso, o Will, que estava lá embaixo, acabou liberando um poder que estava bloqueado dentro dele. Depois que o Will viu seu amigo indo de arrasta pra cima na sua frente, ele acabou entrando em estado de choque e não conseguia mais fazer nada. Então seu professor aparece e acaba salvando ele, mas o Will ainda não consegue acreditar que aquilo tudo está acontecendo e fica questionando com o professor por que ele tá sem magia, por que ele não nasceu com magia, por que ele é tão fraco assim comparado às outras pessoas. E os Magiavender, que estava no topo da torre, estava vendo toda aquela destruição que estava acontecendo e ninguém estava fazendo nada. Até que Eufaria se levanta e se aproxima daquele outro Magiavender e fala pra ele retirar essa ordem, porque senão ela vai dar uma surra nele. Então Will e o outro professor que estava sobrevoando o local acaba sendo surpreendido por um mago que lança uma magia muito forte neles. E o professor, utilizando a sua magia, ele consegue proteger o Will, mas acaba levando todo o dano. E prestes a ir de arrasta pra cima, ele abraça o Will e fala pra ele que nunca contou uma coisa pra ele, que na realidade ele tem o poder. E depois de dizer essas palavras, ele acaba indo de arrasta pra cima. E o Will começa a gritar o professor desesperado, falando pra ele dizer qual é a sua magia, qual o poder que ele tem. E nesse momento aparece o Finn com a espada do Will e fala pra ele que tem um jeito dele conseguir salvar todo mundo, liberando o seu poder que está dentro dele. Mas o Will começa a se questionar, dizendo pro Finn que ele não tem habilidade nenhuma, e o Finn começa a gritar com ele, dizendo que ele sempre teve sim. E o Finn acaba apertando a sua própria mão com muita força e uma gota de sangue cai na espada e uma habilidade dela acaba desbloqueando. Então o Will começa a se lembrar de toda a trajetória que ele teve pra chegar até ali, as lutas difíceis que ele teve que passar, todos os monstros que ele enfrentou, toda a dificuldade que ele teve pra chegar até ali. E quando o Will pega aquela espada, ele fala que agora sabe qual é o poder dele. O poder dele é a coragem. E aquele bloqueio que tinha dentro do Will já não existe mais e o seu cabelo acaba ficando branco. E com toda a velocidade, o Will começa a correr pela cidade, vencendo todos os demônios que estavam apavorando os magos, assim mudando completamente o rumo da batalha onde os magos estavam perdendo. E a Eufaria, que estava no topo da torre, acaba vendo tudo aquilo que o Will estava fazendo e fica muito feliz. Enquanto isso, o Sion e a Colette estão enfrentando aquele demônio muito poderoso que ninguém está conseguindo vencer. Mas eles também não estavam conseguindo fazer nada porque aquele demônio estava com uma espada de cancelar a magia. E quando estava prestes a mandar o Sion de arrasta pra cima, o Will aparece parando completamente o golpe daquela criatura. Porque agora o Will não aceita perder mais ninguém.